Graça e paz, mulheres lindas. Olha, eu sou suspeita, mas hoje vocês estão muito bonitas. Essa igreja já é linda, de rosa ela fica mais linda ainda. Quem o diga é a pastora Luciene, né, pastora? Cadê a pastora? Enfim. Vocês estão lindas, muito felizes que vocês estão aqui. O nosso congresso está sendo extraordinário e eu tenho certeza que Deus ainda tem muito mais do que derramar em nós. E eu sei que Deus ainda vai fazer coisas extraordinárias no nosso meio. E graças a Deus que você está nesse lugar. Graças a Deus que você se deu a chance de vir receber mais uma porção que Deus tinha para você. Graças a Deus que você teve esse privilégio de poder hoje estar aqui e receber de uma palavra direta do céu, de tudo aquilo que Deus ainda tem para transformar dentro de você. E nós sabemos que depois desse congresso nós sairemos transformando muito mais vidas. Mas agora eu quero chamar aqui uma pastora linda, que eu sou suspeita para falar, mas é uma pastora que jorra amor. Por onde ela passa, ela deixa um rastro de amor. Por onde ela passa, não tem quem fale, meu Deus, como essa pastora tem amor para dar. Tanto que ela é conhecida como a pastora do amor. Eu sou suspeita para falar, mas ela é maravilhosa. Tem um testemunho lindo, uma família linda. E eu tenho certeza que Deus hoje trouxe ela aqui para poder derramar algo extraordinário sobre vocês. E é um privilégio cada dia mais eu poder estar um pouquinho mais perto dessa mulher incrível que me inspira, que eu admiro e que é uma referência de mulher para mim. Então eu gostaria de chamar aqui para vocês a pastora Sandra Quintero. Nossa, se eu já estava com temor agora, então eu tô tremendo inteira. Misericórdia, uma apresentação dessa. Eu que sou suspeita, eu sou apaixonada por ela. Ela é demais, essa menina. Não, e ela tem uma autoridade aqui no altar, olha, que bênção. Ai, deixa eu respirar. Nossa, tá linda a igreja daqui, meu Deus, que igreja linda. Ó, eu também vim de pink, tá? Obrigada. Podem sentar, queridas. Então, boa tarde. Já fui muito bem apresentada, né, pela Beatriz, por essa tremenda mulher de Deus. E é com muito temor que eu tô aqui, né? Eu olhei outro dia que caiu minha ficha essa semana, né? Que eu olhei o banner e eu falei, meu Deus, a apóstola Neuci, né, que veio ontem, a apóstola Thaís e a apóstola Cláudia. E eu uma Hellis mortal no meio, no Sandubas. Eu falei, meu Deus, é muito temor, isso nos dá muito temor, mas muita alegria também, porque eu sei que quem escolhe é o Espírito Santo, né? Então, se Ele é por mim e por você, a gente fica tranquilas. Então, ela já me apresentou, sou a pastora Sandra Quintero, eu sou uma das 12 da apóstola Cláudia, que está aqui com a gente. E imagina, né, eu pregar essa tarde com a apóstola Thaís e a apóstola Cláudia me assistindo. Pastoras estão aqui, vocês me entendem, a dor na barriga, né? E então eu estou aqui hoje, né, por uma convocação divina. Muito feliz de estar aqui. Eu acho que muitas de vocês já me conhecem, né? E hoje nós vamos falar o tema que a apóstola Thaís me incumbiu. Foi renovando a mente, né? Como lidar com pensamentos negativos e cultivar uma mentalidade segundo a vontade de Deus. E eu já estava orando por esse congresso de mulheres, quando ela me falou, né, há um tempo atrás. Inclusive eu já tinha até essa palavra meio preparada, que eu preguei numa outra igreja, né, de cobertura, e foi uma bênção. E aí quando ela me passou o tema, né, apóstolo, eu falei assim, meu Deus, tem tudo a ver com o que Deus colocou no meu coração para dividir com vocês. Então eu queria falar um pouquinho hoje com vocês, mulheres lindas, transformadas e mais do que isso, transformadoras de vidas, amém? Que é para isso que Deus nos chamou. Eu queria falar hoje com vocês do Deus que nós conhecemos e vivemos nele e para Ele. Esse Deus que se apresentou para mim no momento da minha vida, como um Deus do monte, mas também o Deus do vale. E o que eu quero... eu vou tirar, tá, gente? Vocês já me viram de pink, agora eu posso tirar, porque eu tô com calor. Me deu calor agora aqui. Não, pois aqui.
Aqui em cima a gente fica com calor. Então vamos lá. O Deus do monte e o Deus do vale. Aquele que está com você e dentro de você, né? E que é o único capaz, diga assim comigo, único, capaz de renovar a nossa mente. Amém. Literalmente é só Deus que pode renovar a nossa mente em todas as situações, né? É só Deus que faz uma mulher que um dia falava assim: Deus me livre de pastor. Eu tinha aversão de pastor, eu detestava crente. E eu falava, não é maneira de falar não, eu falava exatamente essa frase: Deus me livre de pastor. E Deus renovou tanto a minha mente que me transformou numa pastora, né? Sou casada com pastor. Eu brinco com as minhas discípulas, falo que eu durmo e acordo com pastor todos os dias. E faço outras coisas também como pastor, né? Só para quebrar o gelo, apóstola. Que a palavra você já sabe o que dizem, né, menina? Já sabe o que diz sobre isso. Então, e ele é o único capaz para mudar isso na nossa mente, né? Uma mulher que falava, detesto crente. Hoje o que eu mais amo fazer é cuidar de vidas e ser cada dia mais crente nele, né? Então, todas nós, né? E o que eu quero falar hoje com você é que quantas aqui neste momento da sua vida estão passando por alguma luta, alguma crise em alguma área da sua vida? Quase todas. E é sobre isso que eu quero falar, né? E a primeira frase que eu quero te dizer: Ele não abandona ninguém. Ele nunca vai nos abandonar em nenhuma situação, nem no monte e nem no vale. E Deus, esse Deus soberano, né, que a gente conhece de perto, porque eu creio que todas vocês que estão aqui, quem aqui é líder já? A maioria, graças a Deus, né? Quem não é vai ser, não, quem não é já é, só você não sabe, porque você já é líder na sua casa, líder dos seus filhos, né, no seu trabalho. Então, eu quero falar sobre esse Deus soberano, né, que em tudo tem um propósito na nossa vida. Nós não somos mulheres dessa terra, mulheres comuns. Aqui eu olho para mulheres que não são mais mulheres, nós somos cidadãs do céu. Né? A gente está nessa terra por um período que é muito curto, passa muito rápido, eu te garanto isso. Eu tenho 56 anos e eu pisco, eu falo, meu Deus, parece que eu tinha 30 ontem. Né? Ontem eu casei minha filha, quando eu olhei ela casando, eu falei, meu Deus, ela nasceu ontem. E passou muito rápido, né? E eu quero que você leia junto comigo em 2 Coríntios 12, o versículo 9, que diz assim, que foi o versículo que Deus me entregou para ministrar a vocês essa tarde, que diz assim: E cada vez ele disse, a minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Agora sinto-me feliz em me gloriar em minhas fraquezas. Estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo. E quando Deus me deu esse versículo, numa situação, num momento determinado da minha vida, e é sobre isso que eu quero falar com você, dos momentos que nós passamos de fraqueza na nossa vida, né? Que a gente vive, inclusive na nossa mente, que é o meu tema, né? As fraquezas que às vezes invadem a nossa mente como mulher, né? E sobre esses momentos de lutas, vou pôr assim, não vou pôr de vale, vou pôr de lutas que a gente pode passar. E tirar da nossa mente a ideia errada de que nós, como mulheres de Deus que somos, de líderes, né? Porque muitas de vocês levantaram a mão como líderes aqui, de pastoras, que eu creio que tem várias pastoras aqui, né? De crente já antiga, que a maioria acho que também já tem uma caminhada há algum tempo com Deus, que nós não passaremos ou não deveríamos passar por essas lutas, né? Por esses vales, essas crises, né? Esses desertos, porque esse é um pensamento errado sobre nós, né? Porque na verdade até antibíblico isso, porque na palavra de Deus diz que no mundo, em nenhum momento a gente tem uma promessa que a gente nunca passará por aflição alguma.
aceitou Jesus, está tudo pink, cor-de-rosa. Não é isso que está na palavra, né? Então, eu vivi um momento na minha vida, né, há pouco tempo atrás, uma luta interior, uma luta nas emoções mesmo, né? Que eu não vou nem entrar na questão, porque hoje não é o meu testemunho. Eu quero passar para vocês o que eu aprendi com isso, o que me fez, ao nível que eu alcancei depois disso, né? Por isso que eu falei, em tudo Deus tem um propósito. Ele tinha um propósito nessa minha passada, nesse vale. Então, passar por lutas na nossa vida cristã não é necessariamente um fruto de pecado, de brecha, de a gente achar que tá, ai meu Deus, eu tô com alguma legalidade na minha vida, né? Porque eu pensava assim há algum tempo atrás. Eu falava assim, não, eu não posso passar por lutas. Eu não posso ter problema no meu casamento. Eu não posso ter problema nas minhas finanças. Eu não posso ter problema nas minhas emoções. Porque na minha alma frágil, parecia, eu tinha aquela sensação assim, ai, se eu tiver algum problema em alguma área, ou eu tô com brecha, ou eu pequei, ou eu não tenho fé suficiente. E não, isso não é verdade, queridas. Então, por isso que eu perguntei, alguém aqui está passando por alguma luta nesse momento, em alguma área da sua vida? E muitas levantaram a mão. Então, a primeira coisa, eu quero te dar esse conforto, esse consolo. Isso não é verdade. E a ideia da gente não concordar, não se submeter a sermos vulneráveis diante de Deus, principalmente, né? Da gente ter aquilo, eu não posso ser vulnerável porque para não ser julgada, para não ser exposta. E isso é um erro, na verdade, porque na exposição é que nós somos curadas, né? Isso é bíblico também. Então, quando a gente se expõe, quando você coloca para fora, é aí que a cura se estabelece. Eu vou falar também para quem você deve colocar isso, né? Não é sair expondo para todo mundo, para tua vizinhança. Eu vou falar sobre isso. E o que eu aprendi nesses momentos, né? De lutas, de sensações que eu tinha, né? De algo que não estava legal acontecendo na minha vida. Tiveram algumas chaves, né? E o que eu aprendi? Eu sempre soube, e eu quero que você tenha essa convicção em você também, que eu não podia parar. Então fala assim comigo, não posso parar. Este não é um plano que Deus tem para nós. Deus não tem um plano B. O plano de Deus é que a gente continue sempre. Da maneira que tiver, queridas. Pode ser que tenha alguém aqui hoje que esteja vivendo um momento de muito vale. E você está aqui. Então parabéns para você. Porque essa é a nossa primeira chave da vida. Depois de convertidas, depois de ser transformadas em mulheres cristãs, crentes do Deus que nós temos dentro de nós e ao qual nós servimos e andamos de perto, esse plano de parar não faz mais parte da nossa vida. Então, nesses momentos de luta, de crise, de alguma dificuldade na tua mente, de uma incredulidade, de uma mente ainda que não está cativamente de Cristo, né? A gente precisa aprender que a continuar fazendo as coisas que Deus nos pede, que você já faz hoje, né? Muitas aqui levantaram a mão, são líderes, devem ter discípulas, já cuidam de vidas, ou já cuida da sua casa, é uma esposa, é uma mãe. Então, saber que a gente continuar fazendo tudo para Ele, com Ele, independente de quem nós somos, porque a nossa vida não diz mais nada sobre nós. A nossa vida tem que o tempo inteiro dizer sobre Ele. E quando a gente entende isso, e nesse momento difícil que eu passei, eu não parei uma célula na minha casa, eu não deixei de ir num culto, eu não deixei de ir num discipulado, eu não deixei de fazer nenhum discipulado com a minha equipe de 12. Ainda que eu fizesse essas coisas, não como eu fazia antes, né, com maior excelência, com mais alegria, eu não parei nenhuma delas. Tinha dia que eu ia pela misericórdia, não vou enganar vocês nesse altar, que me dá com muito temor, eu tô aqui. Mas eu entendi que se eu parasse, eu ia morrer. Eu ia morrer no meu corpo, talvez, no meu espírito, que era o que mais me dava temor, no meu chamado, uma coisa que para mim é inegociável. Então eu entendi, eu não posso parar. Eu não sei como eu vou continuar. E teve muitos momentos que eu só pedia para Deus, Deus, hoje eu não preciso que o Senhor pegue na minha mão, hoje eu preciso que o Senhor me empurre. Eu preciso ser empurrada.
E aí, o que aconteceu comigo, né? Porque a nossa tendência como ser humano, nos momentos de dificuldade, de algum problema que a gente possa estar passando na nossa mente, naquelas vozes estranhas, é o quê? É se isolar. Não é isso? A gente não tem essa tendência? Eu não vou sair de casa, eu estou deprimida, eu vou ficar no meu quarto. É a tendência do ser humano, quando na verdade é exatamente o oposto que a gente deve fazer. Exatamente o oposto. É quando a gente mais deve se expor neste altar. Na presença de Deus, né? Na presença das pessoas que podem nos ajudar a sair desse momento. Então, eu estava lá, né, nos momentos, nos insights lá com Deus, e eu lembro que vinha muito um louvor da Ludmilla, que fala assim: o escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Acho que aqui todo mundo conhece esse louvor, né? Esse louvor falou muito comigo nessa temporada que eu passei. E eu sabia que era um tempo que eu estava passando. Eu não sabia se ia demorar, se ia ser 1 mês, 1 ano, 5 anos, 10 anos. E Deus falava isso para mim: o escape vem sem demora. E eu perguntava para Deus: como é essa demora? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso, você concorda comigo? Então, o que é demorado para mim podia ser muito rápido para Deus. O que é rápido para a gente pode ser muito demorado para Deus. Não bate, né? E Deus falava isso para mim. E ao mesmo tempo, Deus me falava assim: eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa. Fica nesse lugar que você está comigo, mas eu não tenho pressa. Isso poderia ter me afligido, não poderia? Mas não me afligiu, isso me consolou. Porque eu entendi assim: se Deus é amor, e eu entendo que nós vivemos um Deus de amor, o amor é corrido, desesperado. O que o amor é? O amor é paciente. E o amor de Deus sobre a minha vida foi muito paciente. Então, aquele tempo de Deus na minha vida, né? Que eu vivi com Ele, dele não ter pressa. E foi rápido, tá, o meu processo. Hoje eu olho para trás e falo: foi muito rápido. Às vezes Deus parecia assim muito longe de mim, às vezes muito perto. Muitas vezes eu me senti no colo de Jesus. Alguém aqui já sentiu a sensação de estar sentada no colo de Jesus? Eu nunca tinha sentido isso e eu senti. Foi o momento que eu mais próxima de Deus fiquei, né? E a gente, você pode estar passando um momento que às vezes a gente nem consegue orar. Quem já viveu isso na sua vida cristã? De às vezes não conseguir orar, de abrir a boca e falar: não consigo orar, eu não consigo expressar, né? E aí entra o que eu quero passar de rema para vocês, né? Quais são as chaves? Porque Deus não deixa a gente passar nada na nossa vida, nem de bom nem de ruim, sem nos entregar todo o processo em volta que a gente está fazendo parte, né? Então, nesse processo, eu entendi que eu precisava buscar ajuda naquelas pessoas que poderiam me ajudar. Porque esse é um perigo para a mulher também, né? Da gente sair falando tudo para todo mundo, para amiga, para vizinha, para irmã, que não é de Jesus, para a mãe. E eu entendi, né? Saber que quando a gente está com Ele, eu declarava o tempo inteiro: eu sei que o meu Deus vive. Eu sei que o meu Deus vive. O meu Deus não está morto. Ele está vivo e Ele vai fazer. É crer que algo naquele tempo do meu vale, naquele tempo da minha crise, né? E qualquer área que você possa estar vivendo, num momento de luta aí, em qualquer área. Às vezes você está super bem em um monte de coisa, mas está com uma luta no casamento, ou está com uma luta nas tuas finanças, ou com um filho teu, né? Eu acho que é difícil a gente falar assim: não, todas as áreas da minha vida estão perfeitas hoje. Isso não é nem aqui da terra, né? A gente vive na terra. Então, quando eu entendi que aquilo que eu estava passando era algo para mudar algo muito grande em mim, me aperfeiçoar em muitas áreas, né? E isso foi uma aprovação. E Deus falou assim: o que é uma aprovação? Provação permissiva de Deus, amém? Provando quais ações eu ia ter naquele momento, naquela vivência com Deus, né? Então, quantas de vocês, eu quero que você pense por 2 segundos, quantas de vocês, quantas de nós, já passamos por lutas, por vales, por coisas na nossa mente, por incredulidade, sei lá, em qual área da tua vida, que no momento que você estava passando, você achou que não ia suportar passar, que aquilo não ia terminar. Levanta a mão, por favor. Que você olhar, olha, todo mundo quase. Você olhava e falava assim: não, eu não vou aguentar passar por isso. Lembrou de alguma situação? Agora eu vou te perguntar: você passou? Você passou. Eu passei. Passou. Fala assim: passou. Passou. Né? Então,
Quantas vezes a gente passou por coisas que falava, eu não vou suportar, isso eu não vou aguentar, eu vou sucumbir. E hoje a gente olha para trás e fala, eu passei. E foi muito fácil. Quando você olha hoje, você não fala, foi muito fácil. Tem coisa que a gente nem lembra que passou mais, né? E aí precisamos nos conhecer durante essas provas. A gente precisa se conhecer, né? E não nos trair. Porque a tendência da nossa alma é nos trair. A gente tem um coração lindo, cor-de-rosa, pink, que nem você está aí hoje. A gente tem um coração tremendamente corrupto, que nos engana o tempo inteiro. E deixar de fazer muito para Deus e ser muito em Deus, né? Não cair naquela cilada que a gente acha que a gente está servindo. E eu não estou falando que não é para servir, ao contrário, eu sirvo Deus o tempo inteiro. Sou apaixonada por células, sou apaixonada por vidas, sou apaixonada pelo meu chamado, não é isso. Mas é o muito fazer e não ser nele. Não vai funcionar na nossa vida. E quando a gente entende que esse nos conhecer durante todos os processos que Deus nos permite passar na vida, né? Diante de uma prova, que a gente pode, diante de uma prova, fazer o quê? A gente pode liberar murmuração, pode ou não pode? Ó vida, ó azar, por que está acontecendo isso comigo? Eu não mereço, o que eu fiz para merecer isso? Pode. E outro dia eu ouvi uma coisa que fala assim, você sabia que a murmuração vicia? Literalmente vicia o corpo, porque quando a gente murmura de algo, diz que o nosso corpo solta alguma coisa no cérebro, lá tem um nome X, que ele anestesia o nosso corpo. Olha que loucura, queridas, isso é científico. Você murmura de algo, aquilo, o cérebro libera algo para o nosso corpo, que tipo assim, te dá ai que bom que eu murmurei, meio assim, sabe? Então a gente pode durante uma situação, entrar para a murmuração, entrar para o medo, daquilo não passar, o que vai acontecer, como que isso vai acabar. E o medo é bom? Não, o medo paralisa, o medo é contrário da fé. O medo não nos deixa pensar com a mente de Cristo. Não é assim? Quando a gente sente para tudo, você não consegue raciocinar. Então a gente tem essa opção. Mas qual é a nossa opção, como mulheres cristãs? É não ter medo, é ter temor. Não murmurar. Você pode lamentar, é lícito. A gente tem até um livro de lamentações na Bíblia, não tem? A gente pode lamentar. O choro da lamentação diz que cura, né? Quando a gente está muito aflita, quando a gente chora, não é aquelas... Quando vai para o encontro com Deus, que até as remela aqui, de todo mundo, não é? Quem aqui que é líder que já ficou um monte de remela na sua blusa? Eu adoro remela dos outros, adoro. Que é a cura, né? Quando está remelando é porque a cura está saindo. Aí o que aconteceu? Quando a gente tem aquele choro do lamento, alivia, não é? Alivia. Isso é sério, o nosso corpo, gente, é perfeito. As nossas emoções, tudo funciona. Deus é muito perfeito, Deus é muito detalhista. Então, eu falei, eu não posso ter medo, eu tenho que ter temor. E qual era o meu temor, né, diante de tudo aquilo? Era de perder coisas preciosíssimas que Deus tinha me dado para cuidar. Primeiro, a minha fé. Porque às vezes no momento de crise a gente perde a fé. Perde ou não perde? Perde, a nossa fé diminui. Perdeu o meu chamado. Ai, agora eu não posso. Estou nessa crise, eu não vou cuidar de ninguém. Não vou... apóstola, me põe aí no banco. Vem só cuidar, porque eu não posso cuidar, né? Um temor de perder o meu propósito. Porque eu sei qual é o meu propósito nessa terra. Você sabe qual é o seu propósito. Uma mulher que não sabe o seu propósito não estaria aqui num sábado o dia inteiro. E ontem à noite. Não estaria. Então você sabe qual é o seu propósito nessa terra, amém? De perder a minha família. Porque uma mulher quando está desestabilizada emocionalmente ou com algum problema, faz caca na casa. Faz ou não faz? Faz. De perder. De não diante de Deus, não alegrar Deus com o meu agir, com sabedoria, né? Para cuidar das vidas que Ele me entregou para cuidar. Então isso tudo me gerou muito temor. E quando eu falo assim, temor de perder o que Deus me deu para cuidar, a primeira coisa é a minha própria vida. A minha intimidade com Ele, diante dos olhos dEle. O que eu tenho feito para alegrar o coração de Deus? Você já se perguntou isso hoje? O que você tem feito para alegrar o coração de Deus? Ah, pastora, mas o que tem a ver com esse versículo? Eu não estou entendendo, né? Porque Deus, muito mais do que Deus querer nos usar
para Ele, isso Ele quer, porque isso faz parte da nossa vida. Ele quer nos ter. Ele quer te possuir por completo. É você saber, filha, o que está acontecendo? Não interessa, continue. Lembra que eu falei eu não podia parar? Continue. Filha, continue. Apesar de, continue. Mesmo que, continue. E é isso que Deus está hoje ardendo no meu coração, nesse lugar. Por que eu li esse versículo aqui? Se nós entendermos que independente de que nós somos, o que vivemos, como está a nossa casa, o nosso casamento, as nossas finanças, agora sinto-me feliz em me gloriar nas minhas fraquezas. Estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Deus. A minha graça te basta. Quando o apóstolo Paulo pede lá para Deus 3 vezes, você vai ver lá, Deus, tira esse espinho da minha carne, né? Tira esse espinho da minha carne. Primeira, pipipi de Deus. Segunda, a terceira, a minha graça te basta. Então aquilo, e se você ler em cima, eu quero que você, não precisa ler, mas eu vou ler para você, no versículo anterior, que fala assim: uma coisa eu digo, por serem tão extraordinárias essas experiências, Deus impediu que eu me exaltasse. Por isso foi-me dado um espinho em minha carne, um mensageiro de Satanás, para me ferir e me atormentar. Em 3 ocasiões diferentes, eu implorei ao Senhor que o tirasse de mim. E cada vez Ele disse: a minha graça é tudo que você precisa. Então, quando Deus fala assim, eu vou te dar graça para suportar, passar, vencer, né? O que precisamos, o que para mim foi forte nessa situação, nesse versículo, que foi uma rema para mim, não era precisar que aquele problema acabasse rápido, que aquele problema desaparecesse, porque a nossa tendência humana, quando você está num problema, numa questão que você quer, fez uma tchum, acabou, varinha de condão de Jesus. Não, foi ao contrário. Foi, o que eu preciso de você é que você seja forte nisso tudo. Ou seja, a gente entender que a rema de Deus para nós essa tarde, você não é preciso que o problema seja resolvido imediatamente, que ele suma da sua vida nessa tarde, vou chegar em casa, o problema desapareceu. Mas a graça de Deus que está sobre a sua vida, amém? Porque está, não é só sobre a minha, para suportar, passar pelo problema, dando graças a Ele. Dando graças. Ou seja, melhor que tirar o problema é a gente receber uma graça tão suficiente de Deus, de suportar, passar por aquilo, por aquelas situações que para nós é uma luta, e passar. Lembra que agora há pouquinho eu te perguntei? Você passou? Todo mundo levantou a mão. E passou, e passamos, e passaremos, queridas. Porque não acabou aqui. Certo? Então não é garantia nenhuma que a gente não vai ter outras lutas pela frente. Então, dele, sobre nós, a graça para viver aquilo que Ele tem para nós, de uma forma que nos revista de tanta grandeza e do poder de Deus, porque na fraqueza, Ele não falou ali, ó, em me gloriar em minhas fraquezas, estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo. Porque quando a gente passa por um vale, por uma luta, e passa, porque passaremos se estivermos nele, a gente vive para mostrar para o mundo e para as pessoas que na graça dele, o poder dele se gloria em nós. Hoje, quando eu olho o meu testemunho, eu tenho algumas discípulas que estão aqui comigo. E eu tenho algumas discípulas que passaram comigo por isso. A minha apóstola que cuidou de mim com tanto, meu Deus, tanto cuidado, né? Elas olharem para mim hoje, eu tenho certeza que isso edifica a fé delas. Porque elas me viram no momento de poço, no momento de vale. Mas elas também viram, elas conseguiram me acompanhar, que eu não parei. E hoje elas conseguem ver que eu estou aqui falando sobre isso. E curada. E num outro nível de fé, queridas. Hoje eu sinto o perfume de Jesus de perto. Então, porque esse é o processo para nos fazer melhor, mais próximo de Deus, né? Melhores, para a gente se sentir no colo dele, a gente precisa estar submissa aos processos de Deus. É entender que a tua vida não é mais tua. Quando a gente fala aquele versículo lindo, né? Não sou mais eu quem vivo, mas ele. Então tudo que acontecer com você é ele. É por ele, é nele.
Então, que direito nós temos de agir diferente do que ele agiria? É até aquela fé madura de entender, saber, queridas, que uma mulher cristã pode sim passar a adoecer. Não é profecia das trevas não, tá bom? Mas pode acontecer isso com a gente. A gente pode perder pessoas que nós amamos. Podemos ou não podemos? Podemos. Eu perdi meu pai e minha mãe em 11 meses nesse processo também. A gente pode ser traída, pode ser injustiçada. Pode ou não pode? Jesus foi, quem sou eu e você para não? Não tem promessa que isso não vai acontecer na nossa vida. Mas tem a promessa que se a graça de Deus estiver sobre nós, nós passaremos por tudo isso, né? E é o que Deus espera de nós, é que a gente permaneça crentes nele, quando o poço chega, quando está lá no vale, que aí se manifesta o poder. E as chaves para isso, foram 4 chaves rapidinhas que Deus me deu. Primeiro, eu entendi que eu precisava ser uma cristã, uma mulher submissa à vontade dele. Se estava acontecendo algo comigo diferente do que eu esperava, era a permissão dele. A minha vida não é mais minha, é dele. Tudo que acontece na minha vida e na sua é permissão dele. Você está debaixo de um Deus todo-poderoso, tá ou não tá? Então a sua vida não é mais tua, é dele. E eu entendi, ser submissa à vontade dele, ainda que nos nossos olhos às vezes possa parecer que algo está fora do controle e dando errado. Segunda chave que Deus me deu: buscar ajuda no lugar certo. Ser vulnerável com as pessoas que podiam verdadeiramente me ajudar. Minha líder, minha apóstola, minha confidente, meu ouvido. Que às vezes, queridas, pode ser que as pessoas que são ungidas, são escolhidas para cuidar de nós, nem tenham respostas para nós em determinadas situações. Mas só o fato delas nos ouvirem nos cura, é ou não é? Então eu busquei no canal correto. Na minha apóstola, na minha pastora, na minha líder, nos meus apóstolos, na minha cobertura espiritual que Deus estabeleceu nessa terra. Não é na irmãzinha da vizinha de condomínio. É buscar naqueles que estão mais perto de Deus do que nós. A gente tem que ter isso cravado dentro de nós, queridas. Todos nós precisamos de alguém nessa terra. Foi assim que Jesus estabeleceu. E tem mulheres que se fecham no problema, não se expõem, ou por vergonha, ou porque, ai meu Deus, se eu contar isso, minha líder vai achar que eu estou em pecado, que eu estou com brecha, que sei lá eu o quê. Isso não é verdade, isso é a armadilha de Satanás. O espinho na carne, ele vai ficar lá te cutucando. Não fala, abafa, esconde. Ao contrário, nós temos que ser vulneráveis com os que estão acima de nós, espiritualmente falando. Amém? Outra coisa, eu entendi que eu precisava de uma rede de apoio, de pessoas que me amassem de verdade, o amor de Cristo, pessoas que não me julgavam, pessoas que tinham uma palavra de Deus sobre a minha vida. Isso é uma rede de apoio. A palavra que saía do altar, com o poder de Deus através da mão do meu apóstolo. Quando o teu apóstolo está aqui em cima, a tua apóstola, eles levantam a mão sobre a tua cabeça, filha. Isso tem poder. E você, a gente que está nessa posição, tem que entender esse poder e esse privilégio de nós estarmos no modelo de igreja que nós somos cuidadas de uma forma individual. Aqui vocês não são um monte de mulher, vocês são uma mulher que tem uma líder que sabe da sua vida, é ou não é? Sabe, da sua intimidade, das suas debilidades, de onde o teu calinho aperta, de onde o teu caráter ainda não está tratado. E glória a Deus por isso. Isso é cuidado de Deus, isso é privilégio de Deus. Eu falo que a gente é muito queridinha de Jesus. É muito, porque a gente podia estar em várias igrejas em São Paulo. Quantas igrejas tem aqui nesse bairro, apóstola? Mas Deus nos escolheu no lugar que trata caráter, que olha no olho quando a gente chega na célula, e a gente que é líder, quando um discípulo chega na célula, você olha no olho e você não sabe. Hoje ela está triste. E hoje eles brigaram. Não é assim? Isso é cuidado de Deus. E é nessa exposição que nós nos tornamos mais próximas dele. Porque se não se expor, não cura. Não cura. Não baixa a guarda. É continuar a qualquer custo. Adorar diante de qualquer situação. É fácil? Às vezes não é. Mas é possível. É possível, quando a gente entende o que ele falou com a gente aqui, né? E eu lembro de um louvor que a filhinha de uma discípula minha cantava, né? Ela ama, que fala assim:
te adorar. Gente, abafa que eu não sei cantar, tá? O louvor do El Shaddai não me descobriu ainda, senão não tinha pra ninguém lá, só que... Porque fala assim, te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra, te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai passar. Aravi está cuidando de mim. Passou. Queridas, passou. Hoje meu coração é de gratidão. Eu louvo a Deus por esse deserto que eu passei. Hoje eu sei, eu quero viver esse versículo, dai graças em tudo. Eu louvo a Deus. Hoje eu sou muito melhor com Deus. Deus no meio da crise se revela. Deus no dia mau se revela. Na nossa fé inabalável, Deus se revela. Ainda que às vezes a tua fé possa estar menor hoje, grãozinho de mostarda, que nem diz lá, não tem problema. Ele se revela, né? O apóstolo Paulo, eu amo o apóstolo Paulo, sou apaixonada por ele e pelo Pedrão. Na cadeia, a gente sabe, quando você lê lá, na cadeia o apóstolo Paulo foi muito mais usado, preso na cadeia, do que todos os outros juntos. Como que você explica isso? Vocês sabem a serpente que mordeu a mão, né? Um dia Deus me falou isso, mordeu a mão do apóstolo Paulo, e onde ele punha a mão ele curava muitos, não é isso que diz a palavra? E Deus me falou, a mão ferida também cura. A mão ferida cura. Então, queridas, quando a gente entende que a mão ferida cura, né? Que quando nós somos feridas e saímos disso, né? Porque a gente vai vencer e a gente vai se tornar um canal desse, a gente vai para outro nível. Infelizmente nós precisamos passar por pressão para ser maior, né? A gente precisa passar por pressão. É a tal da azeitona com azeite, né? Só vira azeite porque foi pressionada. A fé só se expande quando somos pressionadas. É impressionante isso. É impressionante. É no momento da dor, é no momento quando alguém querido teu está no leito de morte, é no momento quando alguém que você ama está doente, ou você. Meu marido que brinca, que você quer ver quando a gente virar crente mesmo, é quando você está indo para a sala de cirurgia, aquelas lâmpadas passando, você na maca, todo mundo vira crentaço, ou quando o avião balança. Eu tenho uma história engraçadíssima com meu ex-cunhado, era ateu de boca cheia, sou ateu, não acredito em nada disso. Aí um dia ele estava indo com a minha cunhada para a Suíça e pegaram um voo que diz que caiu até as máscaras, o avião fazia, e aí disse que ele virou para a Cláudia e falou, Cláudia, Deus nos ajude, esse avião não pode cair, Deus nos ajude. Diz que ela ficou tão irritada que ela dava uns tapas no ombro dele e falava, Lutz, você é ateu, como que você está pedindo para Deus? Se esse avião não cair, eu vou acreditar em Deus. O avião não caiu e ele continuando acreditando em Deus. Mas na hora da turbulência, Deus nos ajude. Ela contando é muito engraçada. Ela falou, eu tinha vontade de esmagar ele, eu também teria, né? Então assim, a fé se expande quando somos pressionadas, né? Quando não tem outra saída. Quando não tem o poder de Deus repousa, ele se manifesta, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? Então o que Deus está nos falando essa tarde? Você quer experimentar verdadeiramente o poder de Deus? Cuidado com o que você vai responder. Você quer experimentar verdadeiramente o poder de Deus? Sim, né? Porque aqui é tudo mulher de Deus. Perca o controle da sua vida e dependa só dele. É essa a chave. É mudança de mente. É a mudança de falar assim, não sou eu mais que penso, não sou eu mais que vejo. Eu posso estar vendo tudo seco aqui, mas a palavra de Deus diz que vai florir, vai florir. Não sou eu mais que tenho o controle porque na verdade nós não temos o controle de nada. Quem sabe aqui o dia que vai morrer?
Quem sabe o que vai acontecer com os teus filhos, sinceramente. O futuro, quando eles vão casar, quantos filhos vão ter, que eu acho que dá para a mulher, é o que a gente mais quer controlar, é a vida dos nossos filhos, não é? Óbvio. Quem sabe, nós não temos controle de nada, de nada. Então, uma dor, uma luta, às vezes é a maneira de Deus nos levar para o colo dele. De deitar no colo dele e sentir o peito dele batendo de perto, né? E tudo que passamos, se a nossa vida não é mais nossa, é para glorificar a glória de Deus. É para saber que lá na frente você vai ser mais usada, mais aperfeiçoada, né? O que vai nos deixar mais seguras nessas situações? É entender que o nosso chamado está acima de tudo isso. Como eu disse, eu vou repetir, você não é mais uma. Você é eu sou a Sandra, ela é a Carolina, ela é a Beatriz. Eu não sou mais uma nessa terra, nem você. Certo? Então, o apóstolo Paulo manteve o espírito inabalável até o fim. Foi ou não foi? Qual foi o versículo que está escrito lá quando ele estava já na sua velhice morrendo? Ai, que pena que eu vou morrer agora. Foi isso que ele falou? O que ele falou? Quem sabe? Uma declaração que para mim é uma das mais lindas da Bíblia. Combati o bom combate e guardei a minha fé. Que nós na nossa muita velhice, quando a gente estiver bem velhinha morrendo, a gente possa falar isso também. Eu guardei a minha fé. Eu fiz o que Deus me pediu para fazer nessa terra, né? Trocar essa mentalidade, entender que no reino, lutas que são vencidas é privilégio para uma mulher de Deus. É uma mentalidade que tem que ser mudada para nós. Ai, pastora, mas do jeito que você está falando, é bom a gente sofrer? É óbvio que não. Mas tudo que é permitido na nossa vida é para a graça dele e é para nos aperfeiçoar, sim. Seja o que for, né? Só a graça de Deus torna uma crise na nossa vida um momento de gratidão. É só a graça de Deus. Você agradecer no momento de crise, é ou não é? Obrigado, Senhor, eu vou sair dessa mais forte, né? Então, a minha chave para você hoje: não tenha receio de se expor na presença, em primeiro lugar, de Deus, de falar para Ele verdadeiramente quem você é. Quais são as suas fraquezas? Onde pega o teu calo? O que você está passando hoje na tua vida, na tua casa, no teu casamento, no teu ministério? Às vezes está tudo bem e o nosso ministério não está como a gente gostaria. Não é assim? Das vidas que você cuida, né? A cura para se estabelecer, e eu volto a te dizer uma coisa que para mim é muito rema: Deus não tem pressa, é a gente que é apressadinha, que quer tudo para ontem. Deus não tem pressa na nossa vida, né? É entender que o nosso propósito não pode parar diante de nada. Nada é maior do que o propósito que Deus estabeleceu sobre cada uma de nós. Nada, absolutamente nada, né? Viver pela fé e pela graça não é coisa de gente louca, tá? Viver pela fé e pela graça é coisa de quem alcançou a misericórdia e a graça de Deus. É Deus te olhar e falar: hoje eu me alegro sobre você. Sandra, hoje eu me alegro sobre você. Você teve lá os momentos de gritaria, de murmúrio, não, sim, né, de gritar, que falou: ai meu Deus, tal. Mas eu continuei, eu tô aqui. Foi às vezes dar trancos e barrancos, né, de falar: minha apóstola precisava me pegar pelo, sabe, aquela ovelha. Não tem problema, hoje eu tô aqui. Hoje eu tô aqui, né? Então, Deus não faz as coisas para te agradar. Fala para sua irmãzinha que está do lado: Deus não faz as coisas para te agradar, mas Ele faz sempre o que é melhor para você. Amém? É entender o lindo, grande, forte papel de nós mulheres nessa terra, mulheres de Deus. Queridas, eu não sei se você está vendo o que eu estou vendo da mulherada lá fora. Tá feio o negócio. Tá feio ou não tá? Tá feio, né? E a gente entender que Deus quer o tempo todo. Outro dia eu falei isso para uma discípula, ela ficou assim. Eu falei: então é porque é de Deus. Eu falei assim: Deus quer o tempo todo nos tirar do inferno. Como assim, pastora? Não é do inferno que a gente já saiu porque a gente foi salva, amém? Mas às vezes é de um inferno que a gente está vivendo em muitas áreas da nossa vida. E eu não quero mais você nesse lugar. Mas entenda que para sair deste lugar, você precisa depender totalmente de mim. É essa a chave, né?
Jesus que entrega para nós todas as armas para vencer tudo que Ele nos permite passar. A gente aprender a declarar, fazer declaração contrária à situação, né? Uma dor, talvez, e muitas vezes é a maneira de Deus nos levar a outro nível na nossa fé, a outro nível na nossa entrega, né? Numa luta, às vezes, que a gente verdadeiramente começa a depender de Deus. E eu quero perguntar para você agora, para terminar. Ainda vai dar tempo de eu pôr o louvor que eu quero. O que você tem feito com o fôlego de vida que Deus te dá todos os dias? Hoje você acordou. Você respirou. Você lembrou que você respirou? Outro dia na célula eu estava tomando uma água, estava pregando, aí eu fui tomar uma água assim, né? Que eu tenho um alarme, é de Deus isso, tá? Que ele faz um barulho de água que é para eu beber água, porque eu quase não bebi água. Aí funciona, você põe lá e você bebe água quando o negócio apita. Aí no meio da célula, fez no meio do Bluetooth. Aí todo mundo, eu falei, é para eu beber água. Aí eu fui beber água. Aí eu olhei a água, parecia uma louca, né? Acho que quem estava me olhando falou, nossa, essa mulher, essa pastora aí, tá estranha. Eu olhei a água, sério, gente, Deus falou muito comigo com aquele copo de água. Eu olhei a água, fala, a água é linda. Olha para essa água, é sério, eu tô bem, tá? Tá tudo bem. Eu não bebi, minha filha casou ontem, mas eu não bebi, tá tudo bem. Olha lá, não é lindo um copo de água? Olha a água. Você já sentiu o prazer de beber um copo d'água? Eu não vou falar para todo mundo beber agora. Já. Você dá valor para isso toda vez que você bebe um copo d'água? Fala sério, lógico que você não dá. Olha aqui, aí a gente bebe lá, né? Eu fiz assim na célula. Gente, eu bebi aquela... Aí, daquele dia em diante... Aí eu lembrei de uma discípula que eu tive, a Dija Janeira, que era uma figuraça, uma veinha doida. Ela andava 140 por hora no carro dela. Ela tinha uns 70 e poucos, né, já. Era doida. Eu falava, Dija, vai devagar. Ela me chamava de bispa. Bispa, Deus está no controle. Meu Deus. Ela era doida. Ela ia na célula com os bob, né? Ela era muito figura. E ela tinha um problema no rim, ela morreu disso. Ela ia na minha casa, ela falava, pastora, glória a Deus, eu vou no banheiro fazer xixi. Aí eu olhava assim, às vezes, e um dia ela me ministrou forte. Ela falou, pastora, cada vez que eu vou no banheiro e faço um xixi, eu glorifico muito a Deus. E a gente faz xixi todo dia. A gente bebe água todo dia. A gente acorda todo dia respirando, sem uma bomba, sem nada aqui do nosso lado. Cadê o negócio para você respirar? E você tem dado valor para isso? Às vezes a gente foca no que falta, no que não está bom, e todo completo que Deus já fez e está fazendo, tudo que você já passou, a gente olhar para isso, o que Deus já te deu, o que Deus tem te dado. Ontem, isso não estava na palavra? Eu casei minha filha com 28 anos, que no momento da vida dela, ela não sonhava em casar. Ela não tinha esperança de ter um marido. Minha filha viveu uma obesidade mórbida na adolescência e foi muito difícil. E ela não acreditava que alguém pudesse gostar dela. Ela passou uma fase que ela olhava para ela e falava, mãe, eu me odeio. Olha para mim, eu sou horrível. Olha a minha barriga. Era horrível de ver. Só chorava, ela ficava horas e horas num papel. E eu falava, Fefe, mãe, eu me odeio. Cada vez que eu tinha que comprar uma roupa para ela, era uma tortura. E ela falou há muito tempo para mim, eu não sonho em casar. Ninguém vai me amar, ninguém vai gostar de mim. E ontem minha filha casou. Com 28 anos, com um homem de Deus. Que eu sempre orei, que Senhor, dá um homem para minha filha que ame mais ao Senhor do que ela. Que ame muito mais o Senhor do que ela. Porque se for esse, ele vai honrar, ele vai proteger, ele vai cuidar, ele não vai trair. Um menino fofo, eu ganhei um filho. E eu olhei a minha filha ali durante alguns segundos, né, que ela estava lá, e eu falei, Deus, como o Senhor é fiel. O Senhor não esquece nenhuma promessa. Nenhuma promessa. E ela estava linda, ela está super feliz. Mas eu nesse trajeto eu podia ter parado, queridas. Hoje minha filha, eu não sei como ela estaria. Hoje eu não teria o Pedro, que é o menino mais lindo, mais chique, mais fofo, mais tudo. Ele é mesmo, não é? É apóstola. É. Eu não teria o Pedro se eu não tivesse dito sim um dia pro espírito e não para a carne, porque eu cheguei em Jesus adulterando, que eu queria largar o meu marido e ir com outro.
E no encontro com Deus, Deus falou: você não vai largar o Fernando. Eu vou te dar outro marido, mas é nele. Não tinha plano B para Deus. E eu glorifico a Deus por isso hoje. Hoje eu amo meu marido. Eu não casei amando o pastor Fernando. Eu não tenho vergonha de falar. Eu casei admirando. E hoje eu olho para o meu marido, eu amo ele primeiramente pelo homem de Deus que ele se tornou. Meu marido é apaixonado pelas coisas de Deus. Isso muitas vezes me constrange nele. Mas eu olhando para ontem ali, eu falei: Deus, eu podia ter dito não. Eu podia ter ido pela minha alma aquele dia. Não, não quero, eu vou separar, vou ficar com outro é mais bonita, mais cheiroso, é mais. Mas eu não, eu falei, eu entendi o que Deus queria naquele dia. Foi fácil? Não foi. Muitos e muitos e muitos discipulados com o apóstolo. É ou não é apóstolo? Muitos. As minhas discípulas assim, é verdade. Muitos. Mas passou. É isso que eu quero passar para você hoje. Tudo em Jesus passa. E quando a gente passa, eu hoje olho, foi muito melhor do que eu podia imaginar. Ver a minha filha casando ontem, lindamente. Ver o meu filho, o menino de Deus que ele é. Amado por todo mundo que conhece o Pedro. O Pedro não existiria se eu não tivesse dito sim, queridas. Isso é muito sério. Pós-Pedro, vão vir outras gerações. Depois da Fernanda, vão vir outras gerações. E o meu sim mudou o futuro de muita gente. O seu sim muda o futuro de muita gente todos os dias. As pessoas olharem para nós, às vezes no momento que a gente está lá, porque às vezes a gente é humana, amém? E depois olhar e falar: nossa, ela passou, ela continua, ela está aí. Essa semana me ligou uma discípula que não vinha na minha célula há muito tempo. Ela falou: pastora, vocês ainda têm célula? Eu, como assim ainda? Esse ainda não existe na minha vida. A minha casa vai estar aberta com uma célula, com a arca da aliança dentro dela. Tem discípula minha da célula aqui. A minha casa de quinta-feira, o portão e a porta ficam abertas. E a ordem na portaria é: chegou e falou, vou na célula do pastor Fernando. Não precisa perguntar quem é, pode entrar. Porque aqui traz quem Deus quer. Na nossa célula já teve PCC e muitas outras coisas. E para a honra e glória do Senhor, a minha casa, eu entendi que a minha proteção é ter a arca da aliança dentro da minha sala. Eu entendi que o meu sim para Deus, eu entendi, queridas, isso é privilégio. Tem gente que fica lutando para não ter uma célula em casa. Eu não entendo, eu tenho vontade sério de enforcar, de falar: meu, o que você não entendeu? Porque é proteção para nossa casa. É proteção. A tua casa fica blindada. O maior interessado que a tua casa vá bem, quando tem uma célula nela, é Deus, porque é o nome dele que vai glorificar ali. Então, quando eu entendo que essa declaração, o que eu tenho feito para Deus, Ele me dá fôlego, Ele me dá água, Ele me dá... O que eu tenho feito para Deus? O que você tem dado para Deus? Chega daquela fé imatura de falar: ai Deus, você tem que me dar, você tem que transformar meu marido, você tem que me dar a casa, você tem que me dar o carro. Deus não tem nada. Deus já fez tudo o que Ele tinha que fazer por você. Já foi consumado. Mas nós temos muito a fazer nessa terra. Em nome dEle, com Ele, para Ele, né? E por último, para acabar, estou no tempo certinho, graças a Deus. Uma declaração poderosa contra o inferno é você falar o tempo inteiro: eu não vou parar. Haja o que houver, eu não vou parar. Um dia eu estava lá no meu secreto com Deus, e esse louvor que eu falei para vocês um pouco lá atrás, né? O escape, o descanso, eu pus lá no YouTube, esse louvor. E apareceu não sei se é versão, enfim, que era a Ludmila Ferber cantando com a Eixla. E eu falei: isso para mim nada é acaso com Deus. Eu acho que Deus é muito detalhista. O tempo inteiro Ele fala com a gente, de todas as formas, tudo. Esse óculos já falou comigo, porque ele está aqui. Então, tudo. Aí, é verdade, eu sou muito visual. Eu entro no meu carro, eu olho para o lado, dou uma piscadinha, porque para mim Jesus é aquela carinha do The Chosen, sabe? Aquele sorrisinho assim, os dentinhos... Para mim, Jesus é daquele jeito. Eles traduziram. Eu acho ele lindo, cheiroso, tudo de bom. Eu entro, eu faço assim para ele. Bora.
eu sou muito visual. As discípulas sabem, eu ponho figurinha eu no ombro dele, assim. Eu tenho várias figurinhas, eu com o The Chosen lá. Porque eu sou visual. Aí eu olho tudo, eu falo, não, gente, tudo tem motivo, é verdade. A gente é todo tempo, né? E aí eu pus aquela, e apareceu as duas cantando. A Ludmila Ferber já ali, no momento já bem no finalzinho da doença, bem debilitada, ajoelhadinha. E a Eixe lá com ela, as duas cantando esse louvor, né? O escape, o descanso. Eu olhei aquelas duas mulheres, gente, eu comecei a chorar de uma forma compulsiva. Porque eu falei, meu Deus, a Ludmila Ferber, uma adoradora, meu Deus, não sei você, mas todos os louvores dela mexem comigo. Daquele jeito, um câncer terminal. Não estou falando isso para te entristecer, tá? Ao contrário. A Eichla, que perdeu um filho com 17 anos, e o outro, um problemaço na vida dela, né? As duas mulheres continuaram. Elas estavam no altar louvando. As duas juntas, louvando a Deus, adorando a Deus. Aquilo foi um tapa na minha cara. E eu falei, como assim? Qual é a luta que vai nos impedir de continuar adorando? Nenhuma. Nenhuma. E aí, para terminar mesmo, eu quero que você fique de pé. Eu vou colocar um louvor para você. Eu vou pedir, não sei, vai rolar, Bia? Ah, vai dar certinho, ó. Eu até acelerei para poder, mas está certinho no meu horário. É um louvor que também falava muito comigo, né? Da Ludmila também, que falava assim: filha, aguenta firme, aguenta firme. As crises vão passar. E aí me vinha esse louvor, né? Que eu pedi para a Beatriz se pudesse pôr esse louvor. Acho que ela vai louvar, né? E eu queria que durante esse louvor você fechasse os teus olhos. E pensasse o que é hoje na tua vida que pode ser uma crise na tua mente. Uma coisa que você olha e fala assim, não está combinando com o que Deus tem para mim. Não está combinando para a posição de mulher de Deus que eu sou. Qual é o propósito disso? Deus, como que eu posso te agradar para que esse momento passe mais rápido? Para que realmente a tua graça me baste nessa situação, né? Não precisa ser algo muito... eu quero que você pense às vezes até no nosso caráter, na nossa maneira de olhar as coisas, na nossa maneira de olhar as pessoas com que a gente convive, na igreja até. Teus olhos em direção aos teus pastores, aos teus líderes, a casa que Deus te deu para congregar. E durante esse louvor eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. E eu quero te convidar, você fechar os olhos e se expor para Jesus essa tarde. Se exponha, queridas. Tira a mente, né? O meu tema não era falar sobre a mente, né? A renovação da mente, como lidar com os pensamentos negativos. Põe a mão na sua cabeça e fala, Senhor, eu quero a mente de Cristo. A minha mente tem que ser cativa ao Senhor. Me faz olhar como o Senhor olha, ouvir como o Senhor ouve. E aí esse louvor fala, aguenta firme, as crises vão passar. E eu queria, pode ir, se você quiser começar. Amém. Então fecha o teu olhinho, entra na presença de Deus como se só tivesse você e Ele nesse lugar. E entrega para Ele, se exponha, fala, Deus, eu não sou legal nisso, Deus, eu não sou legal naquilo, Deus, me ajuda nesse vale, nesse poço. Talvez muitas de vocês estejam agora no monte, tá tudo bem. Mas ainda assim tem algo que Deus quer tratar, amém? Aguenta firme, não desista. Continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora aonde elas têm seu fim. Se você não desistir, é pra minha inspiração, pra poder permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu
só peço ao meu Senhor que entre bem na minha frente e abençoe tua vida e te faça tão feliz, agarrado em tua presença, cure as tuas feridas e te faça vencedora e te dê alegria de ver toda a tua casa derramada aos seus pés. Aguenta firme, não desista. Aguenta firme, não desista. Se você não desistir, é pra minha inspiração, pra também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. O céu inteiro se move pra ver a gente vencer. Aleluia, Deus. Senhor, quão forte é isso quando fala o céu inteiro se move para ver a gente vencer. Deus, eu quero te agradecer essa tarde, Pai, porque eu tenho convicção que o mesmo Espírito que habita em mim habita em cada uma dessas mulheres. O mesmo Espírito que me fala hoje, agora, neste lugar, que o nosso papel é manter a nossa posição no Senhor, com o Senhor, apaixonadas pelo Senhor, apaixonadas pelo chamado que o Senhor tem sobre a nossa vida. Nós hoje estamos num congresso que fala de mulheres transformadas para transformar, Pai. E o nosso maior desafio é nos deixarmos ser transformadas, como humanas, como mulheres que somos, diante de tantas fraquezas no nosso dia a dia, na nossa vida corrida, nessa cidade. Senhor, mas eu quero junto com as minhas irmãs te agradecer, porque eu sei que nesse congresso de mulheres, Pai, a tua mão está neste lugar. Aqui não é escolha humana, é escolha tua, Senhor. Cada uma que veio, se apresentou neste lugar, foi o Senhor quem trouxe. É o Senhor quem fala, não é nenhuma pregadora que sobe aqui, é o Senhor quem fala. Deus, em nome de Jesus, que nós sejamos essas que vamos aguentar firme diante de qualquer circunstância, porque não é mais sobre nós, é sobre o Senhor. Não é mais a nossa vida, é a tua vida em nós. Não é mais a Sandra, cada uma delas, é Jesus através de nós. É Jesus caminhando através da nossa vida, falando através das nossas atitudes, das nossas provações, sim. Que em todas as provações, Senhor, nós sejamos aprovadas diante dos teus olhos em primeiro lugar, e que a gente saiba, Senhor, o privilégio de sermos chamadas tuas filhas, escolhidas, separadas pelo Senhor. Eu quero profetizar que muitas mulheres que estão aqui, aliás, vou ser ousada, todas as mulheres que estão aqui essa tarde vão sair deste congresso inteiramente transformadas, cientes de que nós não somos mulheres comuns, nós somos cidadãs do céu, nós somos mulheres que foram escolhidas para vir para essa terra. Como disse esse louvor, aguentar firme, porque vai passar, e o céu vai ser glorificado através da minha vida e da sua. Amém e amém. Amém?
vou quebrar um protocolo. A Paula tá ali, né? Ah, ela tá no banheiro, então vou esperar ela voltar. Eu vou falar, ela não tá aqui, mas depois vocês contam pra ela. Eu não estaria aqui se eu não tivesse uma líder sobre mim. Eu não estaria aqui. Entenda isso. Nossa dependência em primeiro lugar é de Deus. Todo mundo sabe disso. Mas Deus escolhe mulheres que já caminharam mais do que nós para nos amparar, nos aconselhar, nos confrontar. E isso é privilégio, querida. Se submeta à autoridade que Deus colocou na sua vida. Eu hoje não estaria aqui se eu não tivesse a apóstola e o apóstolo sobre a minha vida. Eu não teria aguentado essa crise que eu passei. Eu teria sucumbido com absoluta certeza. Então, entenda isso e valorize isso. Amém? Honre os seus líderes, honre os seus pastores. Faça deles um canal, porque é isso que Deus escolheu. Usar essas mulheres, né, esses homens que a gente tem pastor e pastora, para serem canal dele para nós nessa terra. Nós como líderes, né, porque eu sou discípula antes de qualquer coisa, mas eu também sou pastora, também sou líder. Nós enxergamos coisas nos discípulos que eles não enxergam. Eles enxergaram coisas em mim que eu, nas minhas falhas, na pequenez que todos nós temos dentro de nós, não consegui enxergar. E isso me curou, elevou meu nível de fé e me fez entender que o meu propósito junto deles, porque eu tenho uma aliança de fidelidade, eu falo com todo temor nesse altar, eu tenho uma aliança de fidelidade e de lealdade com os meus apóstolos até o fim. Não tem nada nessa terra que eu vá negociar e trocar pela cobertura que eles me dão, queridos. Eu falo que gratidão é um sentimento de nobres. Não é todo mundo que é grato. E eu espero estar olhando para mulheres muito gratas, muito fiéis e muito leais aonde Deus te colocou. Amém? Faça isso. É privilégio e é proteção para nós. Obrigada, amo você.